Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer dois exercícios para essencialmente achar a reta tangente, dado algumas condições que a gente vai falar no exercício. E para explicar o que estamos fazendo, vamos relembrar o conteúdo que nós temos e no outro quadro eu vou fazer os dois exercícios. Então, vamos lá. Seja uma função de AB por GA derivável e vamos relembrar que f' de x0 é o coeficiente angular, tá? O x0 tem em AB, mas é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, x0, f de x0. Só para lembrar, f' de x0 não é a reta tangente. F' é um número real, reta é uma equação. E o que acontece é o seguinte, se o coeficiente angular, significa que eu tenho um ângulo da reta e eu tenho um ponto que passa. Se eu tenho um ângulo e um ponto que passa, eu tenho a reta. Então eu tenho que ter uma equação da reta. Logo eu tenho uma fórmula. E a fórmula, a gente já viu como que se deduz, é que y é exatamente o f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Tem coeficiente angular f' de x0, essa reta, e passa pelo ponto x0, f de x0. Com o imposto dessas duas informações, então, vamos fazer os dois exercícios. Primeiro, encontre a equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 2, 4. Ou seja, quando x igual a 2, y igual a 4. Então, o que nós temos? Bom, o exercício é rápido. Nós temos que y' de x, a gente sabe derivar, é 2x. E o que a gente precisa é achar a derivada no ponto 2. Ou seja, y' de 2 é igual a 4. Baseado nisso, basta agora aplicar a fórmula. Quem é a fórmula? Y é igual a y0, esse aqui é o meu y0, 4, mais f' de x0, o coeficiente angular, 4, vezes quem? X menos o ponto de base, o ponto que nos interessa, x menos 2. E acabou. Não precisa desenvolver essa conta. Isso aqui já me dá a informação que eu quero da reta tangente. Coeficiente angular 4 e passa pelo ponto 2, 4. O segundo exemplo, agora um pouquinho mais sofisticado, mas é a mesma ideia, só pensar um pouco de trás para frente, na verdade, que é o seguinte, encontre as equações das retas que passam por 1 menos 3 e são tangentes à parábola y igual a x ao quadrado. Então, o que a gente está querendo? Pensa no feixe de retas que está no ponto menos 1, 3, ou seja, todas as retas que passam por menos 1, 3. O que eu estou falando para vocês é que, pelo menos, vai ter uma, vamos dizer assim, quando eu estou pensando desse jeito, vai ter uma que vai ser tangente à parábola. Então vamos botar aqui esse uma aqui desse desenho. Bom. Esse aqui é o meu primeiro. E se pensar do mesmo jeito geometricamente, a outra tem que estar por aqui. Então só fazer esse desenho aqui. Então, o que a gente está esperando, pensando geometricamente, só fazendo o desenho, a gente espera achar um ponto por aqui e um outro ponto por aqui. Ou seja, tem que ter duas retas, por isso as equações das retas. A questão é, tá bom, então, pela minha figura, deve ter 2, se eu não errei nada da figura, como é que eu acho esses dois pontos? Então, uma das ideias é o seguinte, um ponto importante, eu teria que achar esse pontinho aqui, por exemplo, ou esse, tanto faz. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de A. E vamos chamar esse ponto aqui de A ao quadrado. Então, olha só. Se eu quero achar o A ao quadrado, eu tenho que saber, eu tenho a reta tangente. Se eu tenho a equação da reta tangente, depois eu tenho que verificar qual das retas, ou seja, quais os A's que eu preciso para que passe pelo ponto menos 1, 3. Então, essa vai ser a ideia. Mas, professor, você botou o A aqui. Não podia botar o A aqui? Pode, mas como o A está genérico, é a letra que eu quero achar, não estou dizendo se é positivo, negativo, nada disso, essencialmente basta achar. Achou um, vai aparecer uma equação de segundo grau, então vai ter as duas de uma vez. Isso aqui é uma letra, só estamos pensando geometricamente como montar a equação. Então vamos montar a equação. O que nós temos? Primeiro, eu sei que y' de A
é igual a 2a. Então, daí, o que nós temos? Que y é igual a y0 mais o coeficiente angular vezes x menos a. O coeficiente angular 2a e passa pelo ponto a ao quadrado. Podemos desenvolver um pouquinho mais isso, porque agora a gente vai querer fazer conta. A ao quadrado menos 2a ao quadrado, menos a ao quadrado, mais 2ax. Tá, achamos as equações de todas as retas tangentes. Para cada a, equação da reta tangente. O que a gente tem de informação aqui, o menos 1, 3 está nessa reta tangente. Então, substituindo, x igual a 1, y igual a menos 3, temos... O que nós temos? Olha, substitui menos 3 é igual a menos a ao quadrado mais 2a. Agora, passando todo mundo para lá, a ao quadrado menos 2a mais 3 é igual a 0. Equação do segundo grau, a é igual a menos 1 ou a é igual a 3. Se a é igual a menos 1 ou a é igual a 3, agora tem que ver que tipo de exercício que a gente pediu. A gente pediu, encontre as equações das retas. Se estão pedindo a equação das retas, não pedimos o ponto A. Pedimos essas equações aqui. Quem são as equações? Então, a resposta é: substitui o A por menos 1, y é igual a menos 1 menos 2x, e y é igual a menos 9 mais 6x. Uma equação, duas equações, mais ou menos como o desenho mas pedia. E, basicamente, são os dois exemplos que a gente queria fazer. Espero que tenham ajudado.